estamos aqui para mais uma conferência. E é bom saber que você veio a despeito de toda a dificuldade, da semana difícil, de um dia pesado de trabalho. Você veio. Amém, amém. Porque entendeu que o nosso descanso é nele. Amém. Às vezes a gente pensa que descansa em outras fontes, descansa em outras redes. Mas a palavra de Deus diz assim, que aqueles que esperam no Senhor correm e não se cansam, Aleluia. caminham e não se fatigam. Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refrigério. Não adianta a gente tentar em outras fontes buscar aquilo que nós só encontramos nele. Por tantas vezes o próprio Senhor disse isso. Quando a gente vê Marta e Maria, e a gente já falou sobre essas duas irmãs aqui, a gente vê Marta envolvida num serviço legítimo, necessário, alguém tem que fazer o serviço de Marta. Mas Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é buscar no Senhor tudo que Ele tem para dar, é descansar nele. E é fácil da gente falar isso, mas nem sempre é fácil da gente viver isso. Aliás, nós temos vivido um tempo onde a gente sabe tudo, mas pouco a gente coloca em prática. É um cristianismo religioso, porque quando o cristianismo não gera uma mudança de vida na nossa vida prática, dentro de casa, no nosso trabalho, no lugar onde nós estudamos, então tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo. É só uma prática religiosa. E Jesus não veio fundar uma religião, Ele veio religar um relacionamento. A Bíblia fala que nós fomos reconciliados com Deus em Jesus Cristo. Então, se a gente é reconciliado com alguém, é para a gente retomar um relacionamento que foi quebrado, interrompido. Mas não é isso que a gente tem vivido. Então, por isso a gente muitas vezes experimenta tanta exaustão e tanta coisa começa a dar errado na nossa vida, e às vezes a gente culpa Deus pelos fracassos da nossa vida. Mas os fracassos, deixa eu abrir um parênteses nesse fracasso aqui, gente. O fracasso está na jornada humana, tá? Sabe essa fé triunfalista que diz que você nunca vai fracassar? Isso é mentira. Nós, como seres humanos, fracassamos. O lindo de pertencer a Deus é que nem o nosso fracasso vai ficar infrutífero. Até o nosso fracasso, nas mãos desse Deus poderoso que nós servimos, ele se torna ferramenta para trabalhar no nosso coração, no nosso caráter, trazendo empatia, trazendo consolo e fazendo de nós consoladores também. Quando a gente experimenta o fracasso em qualquer área da vida, puxa vida, como que aquilo nos abate, como aquilo nos entristece. Mas aquilo também causa resiliência. Você aprende a levantar, encarar e prosseguir. E isso a gente consegue pela misericórdia e graça do Senhor, não é? E porque Ele soprou em nós fôlego de vida. Então, até aqueles que não conhecem o Senhor, muitas vezes conseguem se reerguer e prosseguir. Porque o sopro da vida foi dado por Deus. O fôlego de vida veio da boca de Deus. Então, até aqueles que não têm consciência disso, estão sendo levantados pelo sopro de Deus, né? E esse tema tão oportuno para nós mulheres, né? Aquieta minha alma. Quando eu ouvi o tema, eu pensei, meu Deus, eu fiquei com essa música na cabeça, né? Só assim eu posso ouvir sua voz, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Se eu estou errando a letra, vocês me corrijam aí, né? Mas aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Duas coisas que vieram imediatamente à minha mente quando eu fiquei sabendo o tema dessa conferência foi essa canção, Aquieta minha alma, e aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eu comecei a
perguntar para o Senhor o que Ele queria nos ensinar nessa noite. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, em Isaías capítulo 30. E se você está com alguém do seu lado que não tem a Bíblia, ofereça a Bíblia para compartilharem a leitura. Isaías capítulo 5. 5 não, gente, 30, desculpa. Isaías capítulo 30, e nós vamos ler a partir do verso 1. E a palavra do Senhor diz assim, eu vou ler na versão NVI, tá bom? Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoã, e seus enviados tenham chegado a Ranes, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Advertência contra os animais do Negueb, atravessando uma terra hostil e severa, de leões e leoas, de víboras e serpentes velozes, os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nas covas de camelos, para aquela nação inútil, o Egito, cujo socorro é totalmente inútil. Por isso eu o chamo monstro inofensivo. Agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre-o no livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos profetas, não tenham mais visões, aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso diz o Santo de Israel, como vocês rejeitaram essa mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desabe inesperadamente. Ele o fará em pedaços, como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar a água da cisterna. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo, e fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes, velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1, diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Vamos até aí. Esse texto de Isaías começa com uma palavra de condenação sobre o povo de Israel. E o primeiro versículo diz, ai dos filhos obstinados. Obstinado é aquela pessoa que insiste em fazer alguma coisa mesmo quando sabe que vai dar errado. Mesmo na multidão de conselhos, a pessoa continua, ela é o que a gente chama de cabeça dura. Obstinado é um cabeça dura. Todo mundo já falou, não vai dar certo, não vai nessa, não entra nesse caminho. Mas o obstinado, mas eu quero ir, mas eu sei, vai dar certo sim. Ele é obstinado.
com todas as circunstâncias contrárias e com todos os conselhos contrários e com, às vezes, a própria palavra do Senhor condenando, a pessoa vai, não, me deixa eu tentar, eu tenho que fazer desse jeito, tem que ser do meu jeito. E o texto começa falando, ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar para buscar proteção do poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Presta atenção. O Egito, naquele contexto, uma terra próspera, uma terra abençoada, uma terra com muitos recursos, com uma tecnologia à frente do seu tempo. Quando a gente para diante das pirâmides do Egito, gente, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver, você fica intrigado como que eles conseguiram colocar uma pedra sobre a outra, toneladas de peso, sem guindaste, e tudo milimetricamente colocado, as pedras, a maneira que as pedras são cortadas, é um negócio realmente assim, que a gente pira de pensar nos anos que aquela obra tem, no tamanho dela, e no como ela foi executada, e você fica assim, como que foi isso? Como se deu? A própria invenção do papel, quando você vai vendo o papiro, então você vê que do Egito veio muita coisa que nós desfrutamos hoje, né? E interessante isso, quer dizer, uma nação obstinada, e o texto vai descrevendo, descem ao Egito sem me consultar. Quantas coisas na nossa vida parecem ser as mais apropriadas, as melhores coisas. É claro que se eu ver aqui um copo de plástico e uma taça dessa, eu sei discernir qual que é o melhor. Não é assim? Não é fácil assim? A gente sabe discernir o que é melhor entre um copo de plástico e uma taça bem desenhada dessa. Mas será que qual é o propósito do copo de plástico e da taça? Será que é tão rápido assim eu escolher na nossa vida, na vida diária, nas nossas escolhas, só porque é bom, aparentemente bom? Será que tudo que parece ser bom é de fato? Eu estou usando aqui um exemplo bobo, como de um copo de vidro, de plástico, aí você pode até me dizer da sustentabilidade, você fala assim, não, ele é melhor o de vidro, porque o de plástico estraga a natureza, né? Assim, você vai ter uma série de discursos aí e justificativas. E não é diferente assim em uma série de escolhas que a gente faz na vida. A gente tem a justificativa para todos os caminhos que a gente escolhe. Mas a pergunta é, são caminhos do Senhor? Ou são os nossos caminhos? São os caminhos que o Senhor deseja que a gente transite por eles? Ou são os caminhos que são mais confortáveis e fáceis? Ou mais glamurosos? Ou mais desejáveis? Ou mais fáceis? E aí o Senhor adverte o seu povo rebelde e diz assim, vocês estão buscando proteção do faraó, mas esse trará vergonha. A sombra do Egito lhe causará humilhação. Então o que parece ser bom, nem sempre é. O que parece trazer alívio, pode gerar dor lá na frente. O que resolve o problema aqui agora, a longo prazo pode causar consequências terríveis. Então o Senhor está falando assim, ai dos filhos obstinados. E a frase que eu quero destacar é, que executam planos que não são meus. Aí eu me lembro de Jeremias, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. E eu gosto da tradução que diz, para te dar um futuro e uma herança.
Porque o Senhor, gente, só o Senhor sabe o que tem lá na frente. A gente não é capaz de prever, o homem não é capaz de prever, mas o Senhor sabe. Mas a gente não confia. A gente gosta de ter o controle nas mãos. Todo ser humano é assim, mas nós mulheres é um pouquinho mais acentuado. Esse desejo de controle. A gente pensa que a gente controla tudo. Eu me lembro uma vez que eu estava, Miguel, meu filho, hoje o Miguel tem 21 anos, vai fazer 22, e na época ele tinha uns 2 aninhos. Mas ele já estava na escola, que eu ingressei na universidade, então ele foi cedo para a escola, e o João dava aula no mesmo colégio que a Clara e o Miguel estudavam. Na época nós só tínhamos os 2, e eu estava grávida do Arthur. E na escola tinha uma escada, e depois uma reta e a porta de onde saía a sala dos professores. Então o que o João fazia? Ele passava lá na sala da Clara, na sala do Miguel, pegava os 2, trazia para a sala dos professores, resolvia o que ele tinha que resolver na sala dos professores, e ele saía com os meninos sempre por aquela porta. E eu fui me encontrar com eles naquele dia, para ajudar o João, porque o João vinha com um menino, com o outro, com mochila, com a pasta dele de trabalho, e eu fui encontrar com ele no final da aula, para ajudar a trazer os meninos. E quando eu estava acabando de subir os últimos degraus da escada, a escada devia ter uns 10 degraus, entre 8 e 10 degraus, eu fui subindo a escada, e quando eu comecei a subir a escada, na minha linha de visão, o Miguel e a Sofia já saíram pela porta, o Miguel e a Clara já saíram da porta com o João. E os 2 estavam de mão dadas com o João, e eu cheguei no topo da escada e assentei no último degrau. Eu me assentei assim, e eles vinham lá, eu me assentei no último degrau e falei, vem com a mamãe! E o Miguel soltou da mão do João e veio correndo. E ele veio correndo com toda vontade, quando ele estava a essa distância de mim, assim, mais ou menos, ele tropeçou. E eu fiz assim para tentar pegar o Miguel, mas não deu. Ele estava, a mãozinha dele raspou na minha mão, mas eu não consegui segurar. E ele veio de cabeça no chão, aqui ó, aqui, nessa distância de mim. E a cabeça, pof, bateu assim, meu Deus! E eu comecei a chorar imediatamente, porque eu tinha provocado. Porque eu falei, vem na mamãe, ele correu. Se eu não tivesse falado, vem na mamãe, ele não tinha corrido. E quando eu levantei o Miguel, o galo subiu na cabeça dele assim. E eu olhei para ele, e o João me acalmando, e eu comecei a chorar. Falei, Miguel, perdoa a mamãe, perdoa a mamãe. Eu abracei o Miguel, e a aflição de ver o galo crescendo na cabeça dele. E o João falou assim, calma, meu bem, a culpa foi minha, a culpa foi minha, a pessoa mais culpada da face da terra. A culpa foi minha, por que eu fui chamar? E o João me aquietou, e ele me disse, Helena, você não pode controlar tudo. E eu entendi, naquele dia, ele diante dos meus olhos, que eu sou a mãe que protege, eu sou a mãe que ama, sou a mãe que me desdobra, mas eu não sou suficiente. Nenhuma de nós é. Deus é suficiente. Mas a gente tem essa mania de querer controlar tudo, e a gente tem a ilusão que a gente pode controlar. Só que se a gente voltar lá no Éden, a gente vai ver que justamente esse desejo de autossuficiência, de controle, que nos colocou no lugar que nós estamos hoje. Foi o desejo de autossuficiência que nos trouxe ao lugar que nós estamos hoje como raça humana, independentes de Deus. E quanto mais independentes de Deus nós somos, mais declinamos. E mais exaustas, mais cansadas, mais frustradas nos tornamos. E o Senhor está advertindo, dos filhos obstinados, quer dizer, nós somos cabeça dura, nós já sabemos com o nosso intelecto, nós já ouvimos em tantas pregações, em tantos congressos, que o Senhor é a fonte da nossa vida, que Ele tem todos os nossos dias na palma das suas mãos, que Ele é a nossa esperança, que Ele é o nosso refúgio na hora da angústia, da tribulação, mas a gente vai para tudo quanto é poço antes de ir para a fonte. A gente procura em um tanto de outros lugares, e às vezes em nós mesmos, na força do nosso braço, nos nossos recursos, nos nossos talentos, nós buscamos antecipar
antecipar as coisas, nós queremos buscar atalhos para fazer a vontade de Deus na nossa vida, nós desejamos fazer do nosso casamento aquilo que a gente quer fazer, a gente não chama Deus para a equação. A gente fala que a gente é servo de Deus, mas a gente não age como servo. Servo não toma decisão sozinho. Servo é mandado. Não é autossuficiente. Não é autônomo. A gente fala, se eu estou serva a Deus. Não é não. Muitas vezes a gente quer fazer de Deus o nosso servo. Senhor, o Senhor vai fazer isso para mim, né? Senhor, eu quero que uma palavra diz. Não estou dizendo que a gente não deve orar e falando diante do Senhor, né? Senhor, a tua palavra diz que os teus anjos se acampam ao redor daqueles que o temem, os livra, Senhor. Então, zela sobre a tua palavra, Senhor. Envia os teus anjos lá para guardar o fulano. Não estou falando isso não, mas às vezes a gente tem uma postura tirânica e a gente pensa que Deus é nosso servo e que Ele tem que fazer as coisas do jeito que a gente acha que Ele tem que fazer. Gente, e Deus tem caminhos mais elevados que os nossos. Sabe, lá em Minas a gente tem o ditado seguinte: quando você está vindo com fubá, eu já estou indo com angu. Aqui tem uns que falam pamonha, né? Cada um tem o seu prato aí. Como é que é? Abro, tá pronto. Pois é. Deus é desses. Quando você pensa, você está vindo, quando você está vindo com o fubá, a broa já está pronta há muito tempo. A gente está vendo o traçado do tapete. Deus está tecendo o tapete. Você está olhando aqui para baixo, por baixo do tapete, está tudo bagunçado. Você não consegue entender nada, mas Ele sabe cada ponto que Ele está dando. Porque Ele é Deus. Ele não erra, Ele não se engana. E Ele é aquele que vai fazer com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o bem daqueles que amam. Gente, nós chegamos num estado tal como seres humanos que a gente bagunçou tanto o parangolé, a coisa está tão complicada, que agora, gente, para desfazer esses nós, só Jesus. Outro dia eu estava pensando assim, gente, uma pessoa que se sentia transexual, vamos supor, né? Uma ilustração aqui. Um homem que nasceu se sentindo uma mulher. Então o que ele fez? Ele foi lá encorajado por tudo isso que a gente está vendo aí, todos esses fatores que a gente vê no mundo hoje. Ele foi lá e fez uma cirurgia de reversão, né? Então ele se tornou, pelo menos esteticamente, fisicamente, externamente, uma mulher, né? Então, fez toda aquela cirurgia, todas as questões hormonais para se transformar numa mulher. Aí beleza, caminhou o tempo como mulher, papapá, e agora não está se sentindo mais satisfeito com o resultado. Já temos exemplos por aí de gente que já aconteceu isso. Tá, aí Jesus entrou na parada, conheceu Jesus, teve a revelação do amor de Deus, foi totalmente curado pelo amor de Deus. Aquelas mazelas, aquelas tristezas, aquelas angústias que carregava em si foram resolvidas e equacionadas pelo Senhor, mas não tem jeito mais, fisicamente, de colocar de volta o que foi tirado. E aí? Como é que vai ser a vida daqui para diante? Só o Senhor para sustentar. E outras questões? Casou 1, 2, 3, 10 vezes. Gente, tanta confusão que a gente arrumou com a nossa vida. Cada um aí com seus problemas, né? Cada um de nós tem os seus. Então por isso que a gente não pode falar nada da vida do outro. Porque nós temos os nossos próprios problemas para resolver, né? Ninguém aqui fica de olho na vida do outro. Cada um fica cuidando da sua própria vida. Porque a nossa própria vida já tem coisa demais para Deus resolver. E aí eu fico pensando, meu Pai, olha, Senhor, eu vou confiar no seu amor, porque só o Senhor vai resolver essa bagaça. Porque a gente conseguiu fazer tanta confusão com a história humana, que olha, eu nem me preocupo, porque o Senhor tem todo o poder, todo o governo, toda a ciência, o Senhor sabe de coisas que eu não sei. Então, é só o Senhor que pode desembolar essa linha. Mas a gente tem que se voltar para a palavra. Nós que dizemos que conhecemos o Senhor, porque, gente, quem não conhece o Senhor, como é que eu vou exigir da pessoa que ela tenha uma vida que teme
a Deus e que anda na retidão que a palavra de Deus propõe. Eu não posso exigir isso de ninguém. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, não é isso que a Bíblia diz? Antes do Espírito Santo nos convencer de quem é o Senhor e como Ele opera, e Ele veio para fazer o quê? E nós entendemos. Você pensa que você entendeu porque você é boazinha? Não. Você entendeu porque o Espírito Santo te revelou isso. E a nossa oração tem que ser: Espírito Santo de Deus. Você está orando por alguém que você quer que tenha a revelação de Jesus? Não tenta convencer as pessoas. As pessoas a gente dá exemplo, a gente ama, a gente fala do que a palavra de Deus fala, a gente planta a semente, mas quem faz ela germinar é o Espírito Santo de Deus. A gente não convence ninguém de nada. É uma obra do Espírito. Então, se você está com um desafio na sua vida, se tem alguém que você quer muito que encontre o Senhor, dobra os seus joelhos e começa a falar: Espírito Santo de Deus, tira as escamas dos olhos, os tapões dos ouvidos, tira o véu do entendimento e revela Jesus Cristo e o seu amor infinito, imensurável, inigualável para essa pessoa que eu amo tanto e que eu quero tanto que conheça Jesus. E enquanto isso, você vai sendo o corpo de Cristo. Ou seja, abraçando quem Jesus abraçaria, dando de comer a quem Jesus daria de comer, andando junto, comendo junto, partilhando junto aquele que você quer alcançar. Porque mais do que nosso discurso, nós precisamos ter uma atitude de amor. E assim como eu estou falando com vocês aqui do amor e da prática do amor, nós tivemos que ter a prática para nós mesmos do que é o que a Bíblia diz para a gente fazer. Ah, Helena, então você vai costurar o véu que Jesus rasgou e vai começar a falar sobre a lei e não sobre a graça. Não, eu estou falando que a graça nos capacita a obedecer à lei. Eu não vivo mais pela lei, eu vivo pela graça, mas a graça cumpriu a lei. Deus é o mesmo Deus. Ele não mudou de ideia. Ele continua tendo padrões morais elevados. E quando você entende a graça, quem realmente entendeu a graça, jamais vai usar a graça para banalizar ou para pecar. Jamais. Muito pelo contrário. Se eu entendo a graça, a misericórdia que me alcançou, o amor que me comprou, eu sou incapaz de ferir voluntariamente, aquele que deu a vida no meu lugar. Alegremente eu vou negar a mim mesmo, como ele negou a si mesmo para se entregar por mim. Alegremente. Então a graça nos capacita a negar a nós mesmos e a seguir a Cristo. E a entender esse amor e a amar cada dia mais aquilo que Deus ama. Isso é graça. Quem está justificando com a graça o seu próprio pecado, não sabe nada sobre a graça. Não entendeu ainda. Mas vai chegar lá em nome de Jesus. Amém. Amém? Mas eu quero voltar e chamar a atenção de vocês para esse texto onde Deus está chamando a atenção do povo de Israel e dizendo: vocês executam planos que não são meus planos. A palavra de Deus também diz assim: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal para gastar nos seus deleites e prazeres. Aí, a gente vai lá para o texto 11, para o verso 11 de Isaías 30, diz assim: diz o Senhor, o soberano, o santo de Israel. É ele que está dizendo: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Então ele começa o texto falando: olha, vocês estão fazendo isso, vocês são obstinados, vocês estão fazendo isso, vocês estão buscando recursos com suas próprias mãos, vocês estão tomando seus próprios caminhos, vocês estão tomando as suas próprias decisões, vocês se tornaram autônomos, vocês descem ao Egito, vocês carregam seus tesouros para aquela terra rebelde, vocês estão vivendo a vida do jeitinho que vocês querem. E é por isso que vocês vão trazer sobre vocês humilhação e vergonha. Agora, se vocês se arrependerem e descansarem, aí está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas ele continua falando: mas vocês não quiseram. Vocês disseram: não,
nós vamos fugir a cavalo. É assim, gente, Deus está atraindo a gente. Você vem no congresso, Deus fala com você. Quantas estavam aqui no ano passado? Eu espero em nome de Jesus que de lá para cá algumas coisas tenham mudado na sua vida. Porque o Senhor todos os dias Ele está nos atraindo a novos passos. Ok, você já cresceu nisso? Então vamos embora para o próximo passo. Você já esticou a sua paciência? Então vamos esticar um pouquinho o amor, vamos esticar um pouquinho a confiança, vamos esticar um pouquinho a dependência de Deus. Gente, nós somos independentes. E como eu já disse aqui, lá no Éden começou essa bagunça, quando a serpente fala para Eva, mas é claro que você não vai morrer. Você vai ser como Deus. E qual que é o grande lance dessa palavra? Você vai ser como Deus. Você não vai mais precisar de depender dele. Você não vai mais precisar de ficar esperando ele vir na viração do dia. Você vai saber o que fazer. Aí a gente desce a lenha na Eva, mas a gente está vivendo na manivela da serpente. A gente está na manivela da serpente. A gente continua tomando as nossas próprias decisões. E Deus, a gente fala assim, vem aqui. Assina aqui para mim, me abençoa, me guarda, me protege, abençoa meu pai, minha mãe, meus filhos. A gente trata Deus como servo. O sujo falando mal lavado, nós falando da Eva, a gente faz a mesma coisa. Agora dá uma olhada para essa geração, gente. Nós nunca fomos tão autossuficientes, né? Agora com o celular na mão agora, então somos poderosas. Paga conta pelo celular, fala com as amigas, manda recado. Outro dia eu estava vendo, meu Deus, como é que a gente vivia antes? E olha que eu sou desse tempo. Sem celular. Né? No tempo do disco, gente, eu não sou velha, eu sou vintage. Do disco. Quem lembra do telefone? Disco. Telefone de disco. Disco vinil. Vinil voltou a ser moda. Mas pra gente não era moda, era o que tinha. Mas eu fico pensando, hoje você resolve tudo no celular. Ou seja, a sua independência, a sua autonomia. E a gente quer trazer isso para a nossa espiritualidade. Olha, gente, o mundo mudou, Deus não. Glória a Deus. Ou ele reina, ou ele... Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele não está falando, eu estou na porta, vou arrombar. Ele é um gentleman. E ele está te convidando para um relacionamento. E essa nossa autonomia está roubando até os relacionamentos interpessoais na vida real. A gente fica todo mundo dentro de casa, separado. Cada um no seu device. Gente, a gente tem que fazer um esforço muito grande para olhar olho no olho. Porque é muito sutil. É muito sutil. Porque tem sempre uma mensagem para responder. Sempre tem um e-mail para mandar. Sempre tem alguma coisa urgente esperando. Só que as pessoas continuam morrendo. E a coisa mais triste é você ver as pessoas à beira do caixão lamentando o que não fizeram. Por que eu não beijei mais? Por que eu não abracei mais? Por que eu não olhei mais no olho? Por que eu não curti mais? Nós nunca fomos tão independentes e tão frágeis. Porque o suicídio nunca foi tão elevado. Eu não sei como é que está aqui na América, gente, mas no Brasil está de arrepiar. E agora não é qualidade dos adultos, as crianças de 9, 10 anos estão tirando a própria vida. Tem alguma coisa muito errada. Porque o que era para estar nos curando, está nos matando. Somos independentes, autônomos, temos muito mais recursos do que a gente tinha 30 anos atrás. Hoje você tem acesso às coisas assim muito facilmente. Não só aqui na América, que os recursos são ilimitados, mas no Brasil hoje,
nas grandes cidades, você consegue achar fruta. Outro dia eu falei, João, eu quero fazer um frango ao molho de manga. Eu falei, você não vai achar manga, gente. É maio. É maio, fim de maio, começo de junho. Tempo de manga é final de novembro e dezembro. Pois ele achou manga boa. Há 30 anos atrás era inominável. Não me veio falar de achar manga em junho, que não ia achar. Então hoje a gente tem acesso a tudo, mas estamos mais depressivos, cheios de transtorno emocional, bipolaridade, transtorno obsessivo compulsivo, pânico, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Peraí, gente. Aí a gente volta para o livro mais antigo da face da Terra. E ele está lá dizendo, no manual do fabricante, está dizendo, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Arrepender não é falar, então estou arrependido. Arrepender é mudança de direção, de mente, de atitude. É mudança de tudo. Quem aqui já se arrependeu amargamente por alguma coisa? Deixa eu ver. Amargamente mesmo. Gente, quando você se arrepende amargamente, você não pode nem te lembrar. Não é? Até lembrar, você sacode a cabeça assim. Ai, não quero nem lembrar daquilo. Não é assim? Pois é, gente. É isso que a gente tem que pedir a Deus para nos dar. Senhor, Espírito Santo. Gente, a gente não ora para o Espírito Santo, né? Presta atenção. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Ao mesmo tempo são três. Esse mistério lindo, né? Numa sinergia perfeita, completa. Eles não concorrem, não competem. Um nutre o outro, um alimenta o outro. Eles são um. Eles se movem como um só. Pai, Criador de todas as coisas. Filho, Redentor de todas as coisas. E o Espírito Santo é o Consolador. E é aquele que nos ensina e nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então ore para o Espírito Santo. A gente ignora o Espírito Santo. Jesus falou assim, olha, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. E ele falou assim, não fica triste, porque se eu não for, ele não vem. Olha a expectativa que Jesus cria. Tipo assim, eu vou, gente, mas vocês não sabem quem vem por aí. Entendeu? Agora é a vez dele. Calma aí, eu preciso ir para ele vir. Mas ele vai convencer vocês de todas as coisas. Amém. E mais do que isso, ele vai habilitar vocês, ele vai encher vocês de autoridade, de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a gente pensa que poder do Espírito Santo é só o reteté. A gente pensa que é um manto, é um mistério, é cair no poder. Gente, eu sou pentecostal, não estou criticando pentecostal porque eu sou. Ou que o manto é bom, é bom. Oh, delícia! Mas é muito mais, é amplo, é muito mais do que isso. É autoridade, é ciência, é sabedoria, é saber transitar em todos os lugares do mundo, sendo a revelação de Jesus. Quem vê o Pai vê a mim. Não foi isso que Jesus falou? Quem vê o Pai vê a mim, quem vê a mim vê o Pai. O desejo é que de Jesus é que quando o Espírito Santo viesse, é que quando as pessoas olhassem para a gente, elas vissem Jesus em nós. Pelo poder do Espírito Santo agindo em nós. O Espírito Santo mora em você. Quando a gente vai a Israel, gente, os judeus, eles não dão as costas para o muro das lamentações. Os ortodoxos. Eles vão orar no muro, que é o lugar sagrado para eles, e eles não dão as costas para o muro, eles dão passos assim, os primeiros passos, não sei quantos, os primeiros 30 passos, sei lá, são sem dar as costas para o muro, para não ferir o lugar sagrado. A reverência é tanta. Agora você pensa, o Espírito Santo mora em você. Mas você come de qualquer jeito, conversa qualquer coisa, põe tudo quanto é porcaria
para dentro dos seus olhos, para dentro da sua boca, para dentro da sua alma. A gente tem a menor reverência. A gente tem a presença de Deus, mas a gente não tem a consciência da presença de Deus. Então a gente precisa começar a falar: Espírito Santo, me dá consciência da sua presença. Porque eu preciso descansar. Eu preciso confiar. E, gente, se a gente não tiver esse relacionamento com o Senhor, a religião está sendo vexame, gente, está entre nós. Eu estou passando vergonha. Eu estou quase dizendo: alguém fala, você é evangélica? Não. De boa, que agora eu comecei a responder assim: olha, eu sou de Jesus. Eu creio em Jesus, Filho de Deus. Entendeu? Eu estou buscando viver o cristianismo que disse ser imitadora da vida de Cristo. Porque está dando vergonha alheia. Tá certo que Jesus falou com a gente, que o joio ia crescer junto com o trigo. Que os bodes e as ovelhas estariam juntas. E quem faz separação é só ele. Então, ao invés de você falar: fulano é bode, hein? Olha ali, olha o joio. Nasce essa igreja, misericórdia. Trata você de não ser bode e de não ser joio. Porque literalmente é o sujo falando do não lavado. Quando eu começo a falar que o outro está no pecado, que o outro isso, não sei o que, eu estou julgando superior a ele. É ou não é? Entendeu como nós somos picaretas? Ou seja, nós precisamos do Senhor. Não é sobre nós, nem sobre aquilo que a gente é capaz de produzir em nós mesmos, mas é colar nele mesmo, para que, crendo na misericórdia do Senhor, ele vá operando em nós as mudanças que precisam ser feitas. Por isso que ele diz: em se arrepender e sossegar. Você se arrepende dos seus pecados, arrepende do seu julgamento, arrepende da sua língua grande, arrepende da sua autossuficiência, arrepende de querer fazer de Deus o servo, ou o gênio da lâmpada, que obedece aos seus pedidos. Arrependa-te dos seus maus caminhos. O pecado para Deus, gente, continua sendo pecado. Dormir com a namorada, dormir com o namorado, continua sendo pecado. Todo mundo transa, mas continua sendo pecado. Mentira, mentirinha branca, continua sendo pecado. Inveja, continua sendo pecado. Não é porque ninguém sabe da sua inveja que te faz mais limpinho, não, porque Deus sabe da sua inveja. Mas a gente vai falando dos pecados cabeludos, externos do outro, né? Às vezes está uma ponta, tem uma isquemia, mas está falando da fratura exposta do outro. Nossa, olha a perna quebrada do ciclano, mas as suas veias estão tudo entupida. Entendeu? A gente está falando do pecador. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos todos os dias. Espírito Santo, põe a sonda no meu coração, Espírito Santo. Porque eu não posso continuar sendo a pessoa que eu sou. Dia após dia, eu quero ser aperfeiçoada. Amém. Tem um tanto de gente que fala assim: mas a igreja, hein? Sangue de Jesus tem poder. Fala mal da igreja não. Fala mal da igreja não, porque a igreja é a noiva. A igreja não são paredes, a igreja não é o sistema, a igreja não é a instituição. A igreja são pessoas que o Senhor vai vir buscar. Trate você de ser igreja ao invés de ficar descendo a lenha na instituição. Se você vê um problema na instituição, gente, quando Deus mostra a gente o problema na instituição, é para a gente ser resposta, solução, e não Sambalá e Tobias. Não ficar sabotando. É para a gente ver o problema. Peraí, mas ninguém na igreja vem me receber na porta. Então, você é da casa, fala assim: pastora Miriam, eu senti uma necessidade, sabe? Eu queria tanto ter sido recebido na porta por um introdutor. Eu posso me colocar aqui no lugar? Toma o seu posto. Toma o seu lugar. A igreja não é feita
pelos pastores, não. A igreja é feita por cada um de nós. É cada um de nós pegando sua parte desse bate-papo. Aí tem os desigrejados. Não, mas eu não estou em igreja nenhuma, mas eu sirvo a Deus na minha casa. Deixa de ser mentiroso, gente. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Brasa fora do braseiro esfria. A igreja pode ter todos os problemas, mas se você não vive em comunhão com quem ama a Deus, daqui a pouco você vai empurrando com a barriga, daqui a pouco você não ora tanto, daqui a pouco você, sabe, te dá uma canseira, alguém te manda uma pregação, você fala, que irritante, não quero ver pregação. Alguém fala assim, vamos ler a Bíblia, você começa a ficar crítico. Você só vê defeito, você não vê virtude, nada nem ninguém, só defeito. Fulano, nariz empinado, igreja cheia de seleções, Seja você a resposta. Se você não dobra o joelho para orar por uma liderança, por uma igreja, pela transformação, se você não coopera, normalmente, gente, os críticos não fazem nada para mudar. Os críticos só ficam criticando. E o Senhor falou que a gente não tem que fazer absolutamente nada. Arrepender e sossegar. Vai vivendo a sua vida. Vai dando os seus frutos. A gente fica crítico, fala mal e acha que é superior. Porque não cabe em igreja nenhuma de tão espiritual. Não, buscar Deus eu busco na minha casa. Ô, gente, se fosse buscar Deus em casa, Deus não tinha instituído a igreja. O Senhor instituiu a igreja porque é permanecer junto. A igreja primitiva, eles estavam juntos diariamente. Todos os dias, não é só domingo não. Todos os dias eles se reuniam. E repartiam as refeições com singeleza de coração. Tinham comunhão uns com os outros. Agora, comunhão é difícil, gente, porque nós somos pessoas tão diferentes, cada um aqui é de um jeito. É desafiador, relacionamento é desafiador. Agora, quando o seu relacionamento com Deus está curado, os outros serão curados. Amém. É impressionante quando somos reconciliados com Deus e fomos em Jesus. Mas quando nós vivemos a reconciliação e não a religião, a evidência que nós estamos vivendo a reconciliação em Deus é que todos os outros nossos relacionamentos serão curados. Nem que seja aquela pessoa que você vai chegar à conclusão, olha, é difícil demais conviver com aquela pessoa. Porque tem pessoas, gente, que são tóxicas. Mesmo. Sim, tem pessoas que têm problemas sérios com mães, com pais, mas o Senhor quer curar. Amém. Porque até as mães, tentando fazer o certo, fazem o errado. Tentando acertar, a gente erra. Não é assim? Quando a gente pensa que ele está arrasando, aí vem, você me feriu, mãe. Aí é dureza. Mas acontece. Ele mostra como imperfeitos nós somos. A gente pensa que está acertando, está errando. Sabe aquela história de pé de galinha não mata pinto? Pode matar o bichinho, mas que a lenha já leja. Infelizmente, sim, nós somos feridos por mães, sim. Porque é essa aí que o diabo quer usar. Se uma estranha vem falar uma coisa comigo, eu não te conheço. Mas se a minha mãe falar uma coisa comigo, opa, peraí, tem um poder a palavra dela. Então o diabo está mirando na sua mãe para te atingir. Ele está mirando em você para atingir seu filho. E só reconciliadas com ele, nós poderemos ser saradas. Arrependam-se. Era isso que João Batista gritava. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se. E aquietem-se.